lá, gente, vamos ao assunto regra de 3 simples e composta. Primeiramente, nós iremos analisar o que é uma regrinha de 3. A gente sabe que regra de 3 é o processo para resolver problemas, que abrange grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos começar com a regra de 3 simples. Se tivermos 3 valores e quisermos encontrar um quarto valor, usamos a regra de 3 simples. Ora, se eu tiver mais que 3 valores nesse probleminha, eu não irei usar a regra de 3 simples, eu irei usar a regra de 3 composta, que veremos a seguir, ok, gente? Vamos então a um exemplo de regra de 3 simples. Está aí o probleminha. Para fazer 16 calças, gastamos 24 metros de tecido. Quanto gastaremos para fazer 10 calças? Vamos então analisar essa situação. Primeiramente, nós temos aqui quantidade de calças, 16. Quantidade de metros de tecido, 24. Então, eu já tenho aqui minhas duas grandezas, calças e metros de tecido, ok? Então, com isso, nós iremos fazer o processo que nós falamos no início. O processo qual que era? Montar, tá certo? Uma maneira para resolver facilmente o problema. A primeira maneira é criar uma tabela e agrupar as grandezas que nós vimos agora há pouco, que é a questão da calça e dos metros de tecido que nós visualizamos no problema. Então vamos lá, montando aí a nossa tabelinha, nós temos as nossas grandezas, calças e tecidos. As calças têm os valores aqui na coluna já elencado, completo, mas o tecido, se você observar, está faltando o valor do tecido, que é o X. O que é que fazemos então? Nós iremos então fazer o seguinte, identificar se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais, tá ok? Então vamos lá. Para a gente fazer isso, vamos fixar uma seta onde tem a coluna da variável e fazer a pergunta dessa grandeza a esta grandeza em relação a essa outra. Se eu aumento a quantidade de tecidos, o que acontece com a quantidade de calças? Aumentará ou diminuirá? Obviamente que aumentará. Logo eu terei uma regra de 3 diretamente proporcional. Depois de fazer esse segundo processo, que foi verificar a seleção direta e inversa, qual o próximo passo? Montar a equação, não é? E perceber se as grandezas são diretas ou inversamente, já fizemos, multiplicarmos os valores em cruz, isto é, em forma de x. Quais serão os valores que serão multiplicados? 16 multiplicará o x e o 10 multiplicará o 24, da seguinte forma: 16x, 10 vezes 24. 10 vezes 24, 240. O 16, que está multiplicando a variável, passa para o outro lado da igualdade, para o segundo membro, com a operação inversa. Quem é a operação inversa? A multiplicação seria a divisão. Logo eu tenho aqui que 16 passa dividindo 240 e com isso temos o resultado 15. Esse 15 será o quê? 15 metros de tecido, que é o que exatamente a gente queríamos saber. Quanto gastaremos para fazer 10 calças? Gastaremos 15 metros de tecido, ok? Vamos ao exercício 1. O anterior foi um exemplo, né? 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantos caminhões iguais a esse seriam necessários? Bom, o processo é o mesmo. Criamos nossa tabelinha. Depois de criarmos nossa tabelinha, verificaremos se as grandezas são diretas ou inversas. Como? Fixamos essa setinha onde tem nossa variável, fazemos a pergunta à outra grandeza, correlacionando as duas, para verificar se elas são diretas ou inversas. Ora, eu tenho 3 caminhões que transportam 200 metros cúbicos de areia, ok?
Se eu aumento a quantidade de caminhões de 3 para um outro valor maior, o que é que vai ocorrer com a quantidade de areia? Obviamente ela vai aumentar, logo elas são diretamente proporcionais. Depois de fazer isso, qual o outro passo? Em forma de x, fazermos a multiplicação dos meios pelos extremos. Os meios multiplicados são iguais aos extremos multiplicados. Logo vai ficar 200 multiplica x igual a 3 que multiplica 1.600. Está aqui o procedimento. A multiplicação desses dois números, 3 e 1.600, vai dar 4.800, que será dividido por 200. Logo, a divisão vai dar 24. 24 o que é? É o resultado de quantidade de caminhões que serão necessários para transportar 1.600 metros cúbicos de areia. Está aí o resultado final. Próxima questão. Um automóvel com velocidade de 80 km por hora gasta 15 minutos em certo percurso. Se a velocidade for reduzida para 60 km por hora, que tempo em minutos será gasto no mesmo percurso? Está aí a montagem da tabelinha. 80 km por hora, eu chego num determinado lugar com 15 minutos. Se eu reduzo essa velocidade de 80 para 60, eu vou chegar em mais tempo que 15 ou menos tempo que 15. Se eu diminuo a velocidade, o carro fica mais lento, logo o tempo passa e aí será maior. O que é que eu posso dizer? Se eu aumento o tempo, diminui a velocidade. Ou seja, se eu aumento a velocidade, o tempo diminui. Mas se eu diminuo a velocidade, o tempo aumenta. Então, 60 km por hora fará em maior tempo relacionando ao 15, ou seja, será maior que 15. Não sei quanto, mas será maior. Vamos aos cálculos. Bom, se ele está inversamente proporcional, eu preciso tornar diretamente proporcional. Ou eu inverto o tempo, ou eu inverto a velocidade. Inverter como? Pega esse valor de baixo e joga para cima, pega o de cima, lança para baixo. Ok? Eu resolvi mudar o tempo, inverter o tempo. O 15 vem para baixo e o x vai para cima. Ok? Ou eu faço isso, ou então eu faço da seguinte forma. Em vez de multiplicar em cruz, eu multiplico paralelamente da seguinte forma. 80 multiplica 15 e 60 multiplica x. Tá ok, gente? Se eu inverter, eu faço em forma de x. Se eu não inverter, eu faço retas paralelas. E fica da seguinte forma. 60x é igual a 80 vezes 15. 80 vezes 15 está aqui, 1.200, dividido por 60, que vai dar 20. Logo terei que será gasto um tempo de 20 minutos para fazer o mesmo percurso em 60 km por hora. Como você vê, o x aumentou de 15 para 20. Ok? Regra de 3 composta. Vamos lá. Se tivermos mais de 3 valores e quisermos encontrar um valor desconhecido, usamos a regra de 3 composta. Vamos lá. Exemplo de regra de 3 composta. Está aí o probleminha. Em uma disputa de tiro, uma catapulta operando durante 6 baterias de 15 minutos cada, lança 300 pedras. Quantas pedras lançará em 10 baterias de 12 minutos cada? Vamos então organizar esse probleminha para resolvermos. Ok? Organizar, que eu digo, é usar o passo a passo para se resolver mais facilmente o problema. Vamos lá. Primeiro, devemos criar uma tabela. Isso não é novidade, porque você já fez na regra de 3 simples. Segundo, identificar as grandezas, são indiretamente ou inversamente. Isso também não é novidade, porque você já fez na regra de 3 simples. O diferencial da regra de 3 composta está aqui, porque na regra de 3 composta você isola o primeiro membro da equação
no primeiro membro da equação, a fração que compõe variável. E no segundo membro multiplica-se as demais frações, lembrando, respeitando se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E em quarto, resolver a equação. Vamos então ao probleminha. Vamos lá. Bom, o problema está aí e nós iremos admitir quais são as nossas grandezas. Deixa aqui eu verificar juntamente com vocês quais são as grandezas. Eu tenho aqui 6 baterias, é uma grandeza. 15 minutos é uma grandeza. Minuto é o tempo, né? A grandeza aí no caso é em minutos. E 300 pedras é uma outra grandeza. Vamos então, já que descobrimos as grandezas, vamos agora fazer a nossa tabelinha. A tabelinha está aí, baterias, tempo em minuto e pedras. Aqui nós temos as pedras, é onde tem nossa variável x. O que é que faremos então? O diferencial. Isolamos essa fração aqui, que veremos daqui a pouquinho, no primeiro membro e multiplicaremos essas duas frações entre si, ok? Mas antes, vamos ver se elas são diretas ou inversamente proporcionais. Então, fixamos aonde tem nossa variável, a nossa setinha está aí, e faremos as perguntas. Se aumentar a quantidade de pedras, o que é que acontece com a quantidade de baterias? Eu vou precisar de mais baterias, tá ok? Se eu aumento a quantidade de pedras, eu preciso aumentar a quantidade de baterias, porque eu tenho mais pedras e preciso serem carregadas por mais baterias. Se eu aumento a quantidade de pedras, o que é que acontece com o tempo? Obviamente também aumentará. Mais pedras, mais tempo, o tempo passou, ok? Então, já que todas são diretamente proporcionais, a gente vai proceder com a situação que eu tinha falado. Isola a nossa variável, nossa fração que tem a variável no primeiro membro e multiplica as demais. Como elas são diretamente proporcionais, multiplicamos 6 décimos, 6 sobre 10, por 15 sobre 12. Está aqui. 6 vezes 15, 90. 10 vezes 12, 120. Ok? Depois faremos os meios por extremos. Se você observar, isso aqui é uma regra de 3 simples. Tá vendo? Temos 3 valores e uma variável. 90 vezes x é igual a 300 vezes 120. Ok? Então, o que é que faremos aqui? 300 vezes 20 vezes 120 dividido por 90. Que o resultado de tudo isso, 400. 400 o quê? Serão lançadas 400 pedras. Ok? Vamos então para o outro probleminha. Exemplo 3. Vamos analisar como nós fizemos na anterior, quem são as nossas grandezas. Tem aqui 3 ralos, 7 horas, 700 metros cúbicos. Sem nós lermos, já identificamos exatamente nossas grandezas. Vamos analisar agora a leitura. Para esvaziar um compartimento com 700 metros cúbicos de capacidade, 3 ralos levam 7 horas para fazê-lo. Se o compartimento tivesse 500 metros cúbicos de capacidade, ao utilizarmos 5 ralos, quantas horas seriam necessárias para esvaziá-lo? Bom, o processo é o mesmo. O que nós iremos fazer agora é lançar essas grandezas que nós já encontramos, que vai ser a capacidade, ralos e as horas, na nossa tabelinha, para procedermos com os cálculos. Está aí nossa tabelinha, compartimento, ralos e tempo. E aí nós iremos, segundo passo, identificar quais são os tipos de grandezas que temos, se diretas, se inversas. Fixamos a setinha onde tem nossa variável e adotamos as perguntas às outras grandezas, aumentando o tempo, o que acontece com os compartimentos,
aumenta também. Se eu aumento o tempo, o que é que acontece com os ralos? Diminui. Obviamente, se eu tenho mais tempo, não preciso de tantos ralos, ok? Bom, aí chegou numa situação de inversamente proporcional. Você vê que a setinha aqui está para cima, essa também para cima. O que é que eu preciso fazer com essa seta? Também invertê-la para cima, para que todas fiquem diretamente proporcionais. Bom, ora, se é por acaso ela vai virar para cima, ela vai voltar-se para cima, o que é que eu preciso fazer então? Mudar esses números. O 5 irá para cima, assim como a seta, e o 3 irá para baixo, ok? Depois que fizer isso, o processo é o mesmo. Isola a nossa fração que tem a variável e multiplica as outras duas, da seguinte forma. Isolei a primeira fração que está com variável e multiplico as outras. Observe que está 5 sobre 3, 5 terços. Inverteu essa fração aqui. O procedimento 5 vezes 700, 3 vezes 500, né? Fazendo meio por extremos, executando meio por extremos, temos 7 vezes 1.500, né? E esse 3.500 será dividido por esse produto, que vai dar 10.500. A divisão será 3. Ora, a gente poderia simplificar isso anteriormente para não ficar com números tão grandes. Poderia, ó, cancelar esses dois zeros com esses dois zeros. Simplificaria 35 com 15. Simplificaria e faria o meio por extremos, que aí tornaria também a descobrir que 3 era o resultado final. Logo, 5 ralos poderá esvaziar 500 metros cúbicos em 3 horas, que é exatamente o que estávamos querendo, 3 horas. Ok, gente? Vamos lá. Próximo exercício. Duas costureiras, trabalhando 3 dias, 8 horas por dia, produzem 10 vestidos. Se 3 costureiras trabalharem por 5 dias, quantas horas elas precisarão trabalhar por dia para produzirem 25 vestidos? Então vamos lá. Identificando aqui nossas grandezas. Bom, duas costureiras trabalhando 3 dias, 8 horas por dia, produzem 10 vestidos. Quantas grandezas você identificou aí? 3, 4. Quantas grandezas você identificou? Vamos então. 4 são a quantidade de grandezas. Duas costureiras, ok? Deixa eu anotar isso aqui. Duas costureiras trabalhando 3 dias, 8 horas por dia, 10 vestidos. 4 são as grandezas, costureiras, dias, horas por dia e vestidos. O que é que fazemos então agora? Depois que encontramos nossas grandezas, vamos saber se elas são diretas ou inversas. Como? Fixamos nossa setinha onde tem nossa variável e fazemos perguntas às outras grandezas em relação às horas por dia. Aumentando as horas por dia, o que é que acontece com o número de costureiras? Diminui o número de costureiras. Por quê? Porque terá maior produtividade. Por quê? Porque aumentará a quantidade de horas por dia. Em relação aos dias, se eu aumento a quantidade de horas por dia, eu vou trabalhar mais dias ou menos dias? Menos dias. Então, ó, para baixo, a setinha. Se eu aumento as horas por dia, o que é que acontece com os vestidos? Aumenta ou diminui? Aumentam. Então, diretamente proporcional. O que é que eu preciso fazer então? Pegar essas setas e inverter para cima, ou seja, inverter esses números aqui, essa posição de números. 3 passa para o lugar do 2 e o 2 para o lugar do 3, assim como o 3 e o 5 vai inverter. Aí você poderia perguntar, só pode ser essas setas aqui, não poderiam ser essas duas? Também poderiam, daria o mesmo resultado. Então, ó, eu preferi inverter essas de costureiras e dos dias. E aí faremos a seguinte situação.
deixaremos isolada aonde tem nossa variável, a fração que tem nossa variável, e multiplicaremos todas as demais, lembrando que tem que ser invertidas. Está aqui o procedimento. 8 sobre x, 3 meios, que seria 2 terços, inverteu para 3 meios, 5 terços foi invertido, e 10, 25 avos, que não precisou ser invertido. Multiplica todo o numerador, 150, todo o denominador, 150. Já poderia dividir aqui, que daria 1, né? E faria meio por extremos. 1 sobre 1, 1 vezes x é x. 1 vezes 8, 8. Logo, x seria 8. Mas aí, fazendo meio por extremos, 8 vezes 150, dividido por 150. Opa, esse 150 aqui não existe. Esse 150 aqui não existe. Ok? Não existe esse 150. Ele deve ser cancelado, já que ele foi e já passou para o outro lado dividindo. Ele não é onipresente. X é igual a 8 vezes 150 dividido por 150. Se elimina esse 150 com esse, o resultado foi 8. Então, está aí o resultado dessa operação. 8 horas por dia é a quantidade de horas trabalhadas. E por fim, vamos ao nosso último exercício dessa modalidade. 6 galinhas botam 30 ovos em 5 dias. 20 galinhas botam quantos ovos em 10 dias? O sistema é o mesmo. Iremos colocar nossa tabelinha em evidência, fixar a nossa setinha, onde tem nossa variável, e as perguntas proceder às grandezas. Se eu aumento a quantidade de ovos, é porque eu tenho mais galinhas ou menos galinhas? Mais galinhas. Se eu aumento a quantidade de ovos, eu tenho mais dias ou menos dias? Mais dias, ok? Diretamente proporcional. Colocamos no primeiro membro a nossa fração isolada e multiplicamos as outras duas. 6 vezes 5, 30. 20 vezes 10, 200. Fazendo meio por extremos, nós temos o resultado de 200, exatamente 200 ovos que são produzidos em 10 dias. Ok, gente? Então, para você que gostou, dê like, se inscreva e faça comentários, porque é muito importante sua opinião nesse canal. Ok, gente? Bye bye e até a próxima.